Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre semelhança de triângulos, tá bom? Para que dois triângulos sejam semelhantes, tem que obedecer esses dois itens aqui, ó. Os ângulos devem ser iguais, tá? Apesar do tamanho dos triângulos serem diferentes, os ângulos devem ser iguais. E os lados correspondentes proporcionais. Aqui é que a gente vai aprender o que significa lados correspondentes proporcionais, tá? Tá, o nosso primeiro requisito aqui tá ok, ó. Ângulo igual, 65 com 65, 70 com 70, 45 com 45. Os ângulos são iguais. Agora, a gente vai ver se os lados são proporcionais, tá? Lembrando que esses dois triângulos, eles estão na mesma posição, tá? Tá bem bonitinho os ângulos correspondentes aqui, ó. Cada um correspondente ao outro, ó. Tudo na mesma posição, tudo bonitinho, tá? Então, eu não vou me preocupar em verificar a posição dos lados. Eu trouxe um outro exemplo aqui, onde os triângulos não estão na mesma posição, que a gente vai ver depois. Mas aqui, como estão, a gente vai fazer agora. Como é que eu descubro se os lados correspondentes são proporcionais? Primeira coisa, o que são os lados correspondentes? São os companheiros, ó. Como eles estão na mesma posição, tu já vê de cara, ó. O 5 é o correspondente do 15... O 6 é o correspondente do 18 e o 9 é o correspondente do 27. Então, a gente vai montar três frações aqui com esses números, tá? Com os correspondentes. Então, o 5 com o 15, ó. O 5 com o 15. O 6 com o 18. E o 9 com o 27. Isso são lados correspondentes. Agora, o que são proporcionais? Proporcionais é que essas três frações aqui, ó, elas têm que ser iguais, tá? Como é que a gente descobre quando uma fração é igual a outra? Mesma coisa de fração equivalente. Tu pode dividir o de cima pelo de baixo, né? O numerador pelo denominador. E se der o mesmo número com vírgula aqui, o mesmo com vírgula aqui, o mesmo número com vírgula aqui, significa que são correspondentes, são proporcionais. Mas eu posso também simplificar, tá? Vamos simplificar aqui. 5 dividido por 5, 15 dividido por 5. Tô simplificando por 5 porque eu vou achar direto a fração irredutível. 5 por 5 dá 1, 15 por 5 dá 3. Então, achei 1/3. Aqui eu vou simplificar por 6, porque o 18 tá na tábua do 6, vai dar bem certinho. 6 por 6 dá 1, 18 por 6 dá 3. Vou simplificar por 9, porque o 27 tá na tábua do 9, então eu já acho uma forma direta aqui. 9 por 9 dá 1. 27 por 9 vai dar 3, tá? Podia simplificar aqui por 3, mas eu ia ter que simplificar várias vezes até achar a forma irredutível, tá? Pra te ver aqui se todo mundo é igual, tem que chegar na forma irredutível, tá? Então, olha só, achei 1/3, achei 1/3, achei 1/3. Então, significa que essas três frações são iguais, tá? E que todos os lados correspondentes são proporcionais. Então, significa que estes dois triângulos aqui são semelhantes, porque os seus ângulos são os mesmos, e os lados são todos proporcionais, porque na hora que eu dividi, eu achei a mesma coisa, que é 1/3. Essa mesma coisa aqui a gente chama de K, tá? Esse 1/3 é o K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Se eu tivesse dividido 9 por 27, 6 por 18, 5 por 15, eu ia achar 0,3. Assim, ó. Porque é um número infinito, é uma dízima periódica, que também é o nosso K, tá? Então, 1/3 ou 0,316 é o nosso K de qualquer forma, tá bom? Agora, eu trouxe aqui um exemplo quando ele não está, né, na mesma posição. Estão vendo que aqui, ó, não tá bonitinho, é o mesmo triângulo, são os mesmos, tá? Esse aqui eu deixei na mesma posição, estão vendo? Ó, tá igualzinho, só que este aqui não está na mesma posição do primeiro, tá? Esse aqui, o que eu fiz? Eu virei ele. Mas ele continua sendo semelhante. Só que o que eu tenho que cuidar quando isso acontecer na hora de montar os meus lados? Eu tenho que ver assim, ó. O 45, ele não é o correspondente aqui do ângulo, não estão na mesma posição. Então, eles são os ângulos iguais, tá? São semelhantes, mas não estão na mesma posição. Então, na hora de montar, eu tenho que olhar não para os lados, que nem, esse é o companheiro desse. Isso não pode aqui, porque não tá igual os ângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar pro ângulo, tá? Se eu quiser montar primeiro o 5, então eu vou ver assim, quem é que tá de frente pro 5? 45. O 45 mira lá no 5. Então, eu vou
usar o 5 em cima. Agora, no outro lado, quem é que o 45 mira? 45 mira lá no 15. Ó. Consegui montar, mas não olhando para os lados, olhando para o ângulo. Agora, eu vou ver aqui, ó. O 65 mira em quem? O 65 mira no 6. E aqui, nesse lado, o 65 mira em quem? Mira no 18. Aqui, ó, o roxinho aqui mira no 9. E o roxinho aqui mira no 27. Eu consegui montar as mesmas versões, tá? Porque esse triângulo, eles são semelhantes. E se eu dividir aqui, eu vou achar o meu mesmo 1/3, né? A mesma coisa, eles são triângulos iguais, não precisa fazer de novo. Só que a única diferença é que eu virei, eu só fiz isso aqui para mostrar para vocês que na hora de montar, vocês não podem só se basear no lado, que nem eu fiz lá no início. Vocês têm que olhar pro ângulo e ver para onde que o ângulo tá mirando, ó. Aonde que ele tá, qual é o oposto dele, ó. Ó, 45, 5, 45, 15. 65, 6, 65, 18. 79, 70, 27. Então, isso aqui é só para ter cuidado, tá? Cuidado quando tiver um exercício, tá bom, gente? Agora, quando tiver um exercício, para saber se eles são semelhantes, eu preciso descobrir, porque no exercício tu tem que descobrir ângulo ou lado, né? Ele não vai estar bonitinho assim, senão não teria sentido o exercício. Tá, precisa saber todos os ângulos e todos os lados no exercício? Não, tá, gente? Tem 3 regrinhas básicas que eu vou mostrar para vocês agora, que se o exercício de vocês se encaixa em qualquer uma dessas regrinhas, não precisa calcular tudo isso, tá bom, gente? Então, vamos lá para nossas regrinhas agora. Nas regrinhas que eu falei, então, aqui a gente tem o teorema fundamental, tá? Que é um caso aqui que eu acho interessante mostrar para vocês. Eu tracei uma reta aqui, ó, que cortou esse triângulo, tá? Podia ter cortado aqui, podia ter cortado ali. Eu cortei ela em 2 pontos diferentes, tá? E essa reta que eu construí aqui, ela é paralela, ó. Paralela é quando a reta não se fecha, paralela com essa de baixo, tá? Paralela com a base, então, melhor dizendo. Então, quando eu consigo fazer isso dentro de um triângulo, construindo uma reta paralela aqui e uma reta paralela aqui, eu faço 2 triângulos. Quem são os 2 triângulos? Esse pequenininho aqui, que surgiu quando eu construí essa reta, né? Surgiu um triângulo pequenininho, eu arranquei ele daqui e coloquei aqui, tá? E fiquei com o grande, que é o ângulo, que é o triângulo verde que vocês estão vendo aqui, tá? Então, eu tenho 2 triângulos, o grandão, que é o total, que é o verde, e o pequenininho que eu retirei daqui de dentro. Esse teorema diz que esses 2 triângulos aqui, o pequenininho e o grandão, eles são semelhantes. Vocês estão vendo aqui, eu não coloquei lado, eu não coloquei ângulo, mas eu digo que eles são semelhantes por quê? Porque eu tenho 2 retas paralelas aqui, só por isso, tá? Claro que aqui, ó, a gente vai ver, ó, esse com esse, ó, são ângulos correspondentes, e a gente sabe que ângulos correspondentes são iguais. Então, é óbvio que o ângulo daqui é o correspondente desse e eles são iguais. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, são ângulos correspondentes, são ângulos iguais. Então, o correspondente do pequenininho vai ser igual ao correspondente do grandão. Então, são ângulos iguais. E aqui é o mesmo ângulo, né? Então, não tem como ser diferente, tá? Então, o grandão e o pequenininho têm o mesmo ângulo no topo. Então, significa que os 3 ângulos são iguais, por isso que esse teorema se confirma, tá bom, gente? Então, quando vocês tiverem um exercício que tiver um grandão cortado, onde eu retiro um pequenininho de dentro, não precisa tu fazer conta nenhuma, só tu observar se as 2 retas aqui, elas nunca vão se cruzar, são paralelas, tá? Significa que esses 2 aqui são semelhantes. Isso significa o teorema fundamental da semelhança de triângulos, tá? E agora eu vou trazer os casos de semelhança, tá? O primeiro caso é ângulo-ângulo, que a gente chama de AA. Ângulo-ângulo significa que eu tenho 2A, então 2 ângulos. Se eu tiver 2 ângulos correspondentes, esses 2 ângulos forem iguais, isso aqui já mostra que esses meus 2 triângulos aqui são semelhantes. Não precisa eu saber os lados, tá? Não precisa eu saber o terceiro ângulo, porque se eu tenho 2 ângulos iguais, é óbvio que o terceiro vai ser igual também, isso é uma regra. Então, se eu tiver isso aqui no meu exercício, eu já vou lá e digo assim, ó, são triângulos semelhantes, tá? Ou se eu tiver que achar um X, pode achar o X tranquilo, porque são semelhantes. Então, se tu sabe que 2 são iguais, são semelhantes. Segundo caso, LAL, significa lado, ângulo, lado. Então, significa que eu tenho que ter 2 lados e um ângulo. E esse ângulo, ele tem que estar no meio.
dos dois lados, tá bom? Então, eu tenho o 5 correspondente com 15, o 9 correspondente com 27. E esse 45 é o ângulo que forma essas duas retas aqui, ó, esses dois lados. Então, isso tem que bater, isso tem que valer sempre. Esse 45 não poderia estar aqui, senão essa regra não vale, tá? Então, se eu sei que eu tenho um ângulo igualzinho, formando dois lados, e esses dois lados forem proporcionais, eu já fiz em exemplo anterior ali, eu sei que o 5 vai ser com 15, e o 9 vai ser com 27, e vai dar 1/3, né? A gente já fez. Então, eu sei que a constante é a mesma, então, são proporcionais. Então, se eu tenho dois lados proporcionais com um ângulo igual no meio, então, esses dois triângulos aqui são semelhantes, sem eu precisar fazer mais nada. Nosso terceiro caso, LLL, lado, lado, lado. Significa o quê? Que não precisa eu saber ângulo, tá? Então, se no meu exercício lá não tiver nenhum ângulo, mas tiver todos os lados, eu posso conferir se esse meu triângulo é semelhante só com os lados. Fazendo daquela forma, ó. O 5 com 15, o 9 com 27, o 6 com 18. Eu já fiz lá também, usei os mesmos números, vai dar 1/3. Então, se eu fizer 5 com 15, vai dar 1/3, 9 com 27 vai dar 1/3. 1/3 é a constante, que vai ser a mesma, né? Se a constante for a mesma, todos os lados são proporcionais. E se todos os lados forem proporcionais, não precisa saber ângulo. Eu vou lá e digo, esses dois triângulos são semelhantes, só com os lados. Tá bom, gente? Agora, vamos fazer uns exercícios que é para colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu agora. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, tá? Esse aqui é o primeiro e eu tenho mais um. A gente vai achar o valor de x. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente percebe que ele tá bem bonitinho, ó, tudo certinho, pintadinho, né? Ele tá bonitinho, ó, na mesma posição. Os ângulos correspondentes, ó, são todos iguais, não preciso me preocupar com aquela questão de olhar lado e ângulo. É só pegar os companheiros, ó, o 4 com 2, o 6 com x, aquela coisa. Tá, mas nem sempre vai ser assim no exercício, tá, gente? Vocês vão encontrar exercícios mais complicados, por isso que tem que saber bem a teoria. Mas vamos resolver esse aqui que tá bem facilzinho, só para vocês entenderem. Eu gosto de trazer os exemplos assim, mais fáceis, que facilitam o entendimento da teoria, tá? Então, vamos lá. Vou jogar o pequenininho com o grande. Então, o 2 é o correspondente do 4. Então, 2 sobre 4. O x é o correspondente do 6. Então, x com 6. E o 4, correspondente do 8. Então, 4 e 8. Então, primeiro passo para achar o x é montar as 3 frações, aquelas que eu falei lá no início do vídeo. Então, de novo, o 2 com 4, o 4 com 8 e o x com 6, ó, cada um com seu correspondente, né? Agora, como é que a gente acha o x? Eu posso fazer 2 quartos com esse aqui, ou eu vou fazer só com uma fração, tá? Eu vou pegar, vou circular aqui, ó. Número mais baixo é melhor de fazer. Eu vou fazer uma regrinha de 3, tá? Entre esses aqui para achar o valor de x, bem simples. Vou fazer aqui do ladinho, esse aqui eu deixo de fora por enquanto. Ó, 2 vezes 6 dá 12, igual a 4 vezes x, que dá 4x. Tá? Regrinha de 3 simples. O x vai ficar sozinho, o 4 que tá multiplicando vai passar dividindo 12. E 12 dividido por 4 deu 3. Quem é esse 3? Esse 3 é o nosso x, tá? Agora, se o teu exercício, além de pedir o x, pede o k, que é aquela constante de proporcionalidade que eu falei, o que que tu tem que fazer? Tu vai colocar o 3 aqui, ó, no lugar desse x, tá? Então, ficou, vou botar aqui do ladinho o que que ficou. Ficou 2 quartos, 3 sextos e 4 oitavos, tá? A gente pode simplificar as frações. Essa aqui, se eu simplificar por 2, eu vou ter 1 meio. Essa aqui, se eu simplificar por 3 em cima, 3 embaixo, eu vou ter 1 meio também, né? Porque 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. E aqui, se eu simplificar por 4, 4 dividido por 4 dá 1, e 8 dividido por 4 dá 2, eu vou ter 1 meio também. Então, 1 meio é o k, tá? Que é a constante de proporcionalidade. Aqui no nosso segundo exemplo,
Eu usei os números parecidos, né, iguais, para dizer, com o nosso exemplo lá do início. Mas aqui, ó, o que a gente tem que saber na hora de montar as frações para achar o x? Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Os ângulos não correspondentes não estão no mesmo lugar. Ó, esse aqui é o correspondente desse, ó, eles não estão na mesma posição. Significa que um desses triângulos aqui está virado. Então, eu não posso dizer que o 27 é companheiro do 9, que o x é companheiro do 6. Eu não posso, porque o ângulo não está na mesma posição, então os triângulos também não. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que quando não tá assim, tá diferente, não tá bonitinho, a gente tem que olhar para o ângulo? Então, vamos olhar para o 45 primeiro. Vamos começar no pequeno. 45 tá aqui. Quem é que tá de frente para ele? O 5. Agora eu vou lá no outro triângulo e vou ver quem é que tá de frente para o 45. Ó, o x. Então, eu não posso pegar companheiros de lado, tá? Porque os lados aqui não são correspondentes. Olhei para o 45 e descobri que tem o x na frente dele. Olhei para o 45 aqui no outro e descobri que tem o x na frente dele. Ó, montei. Agora eu vou pegar o 65. Não precisa ter ordem aqui, pega qualquer um. 65, quem tá na frente dele é o 6. E quem tá na frente do 65 aqui é o 18. Agora eu vou pegar o 70. O 70, quem tá na frente dele aqui é o 9. E quem tá na frente do 70 aqui é o 27. Como é que eu vou descobrir o x? Vou circular aqui, tá? E vamos lá. 6 vezes x dá 6x. Vou montar uma regrinha de 3 aqui também. Sempre regrinha de 3 para achar o x, é bem simplesinho. 5 vezes 18, 5 vezes 8 vai dar 45, né? Vai dar 40, aliás, né, gente? Vai dar 45 e 5 vezes 9. 5 vezes 8 dá 40, sobe 4 aqui nesse 1. 5 vezes 1 dá 5, 1 mais 4 vai dar 9. Então, vai dar 90. Esse x vai ficar sozinho e esse 6 vai passar dividindo o 90. 90 dividido por 6. 6 vezes 1 dá 6. Vai sobrar 3 aqui. Vou baixar o 0. Vou ficar com 30. 6 vezes 5 dá 30. Então, a nossa resposta aqui é 15. 15 é a resposta do x. É o valor do x, tá? Não é a constante. Então, eu posso dizer que aqui é 15. Agora, se eu quiser saber a constante, né? Eu vou fazer assim, ó. 5, vou montar aqui, no lugar desse x eu vou colocar o 15 que eu achei. 5 sobre 15, 6 sobre 18 e 9 sobre 27, né? Que é as três frações montadinhas, porque eu já achei o valor de x e eu quero achar a constante k, né? Vamos dizer que o exercício pediu para a gente achar a constante k. Simplificando todas essas frações aqui, que a gente simplificou lá, são as mesmas do início do vídeo, eu vou ter 1/3, tá bom? Então, a nossa constante k aqui é 1/3 e o valor de x é 15. Então, para te achar o valor de x, tu monta as frações, cuidando aqui a posição, e faz uma regrinha de 3, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, então, a semelhança de triângulos. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Beijinho.